Eu vou falar com a Thaís Travensoli, mas para quem está chegando agora, quero te dar aqui o meu abraço, as boas-vindas, agradecer a você que está chegando aqui na RIC TV no Balanço Geral. A gente vai tratar de um assunto que preocupa toda a sociedade. Você não tem a sensação que a violência contra a mulher tem aumentado? Você não tem essa sensação? Olha esses nomes aqui. Olha esses nomes aqui. Suelen, Franciele, Rafaela, Isabel. Mulheres jovens. Elas são personagens. Essas mulheres são personagens de histórias que se repetem. Vítimas de violência, aquilo que eu falo. Mudam as personagens, mas os casos se repetem. Essas mulheres foram noticiadas recentemente aqui no Balanço Geral. Todas são mulheres que foram assassinadas pelos homens que amavam. Mas esses 4 nomes aqui são só um pequeno recorte de uma dura e triste realidade. Uma pesquisa recente mostrou que 35% das mulheres que morreram nos últimos 3 anos foram vítimas de feminicídio. E um dado ainda mais preocupante, chocante. A arma de fogo é o instrumento mais utilizado nos assassinatos dessas mulheres. No caso da Suelen, por exemplo, o ex-companheiro disparou vários tiros na frente dos filhos, na porta da escola das crianças. Lembra? Isso foi no 2º dia de aula delas. O Jâmino, suspeito, agora preso, estava com a posse de uma arma suspensa, inclusive. Com a posse da arma suspensa. Né? Vou falar com a Thaís Travensoli, que preparou aí uma reportagem especial. Chegou a alguma conclusão, Thaís Travensoli, com tudo que a gente tem para apresentar hoje? E a reportagem que a gente vai mostrar é difícil, né? É difícil, Jasson. Você me perguntou da conclusão. Bem sincera, a conclusão que a gente chega, Jasson, é que tá difícil ser mulher. Tá difícil viver em paz. Essas mulheres que nós mostramos aqui no BG foram mortas por companheiros e ex-companheiros que insistem nesse discurso de que não aceitam o fim do relacionamento, como se existisse essa condição de aceitar ou não o fim do relacionamento, como se ela fosse posse. Os dados trazem pra gente uma realidade do que nós estamos vivendo. Vamos assistir a reportagem. Medo. Eu tenho muito medo dele. Tomara que eles cheguem logo, que eles passem logo aqui. Só que em muitos casos, quando a polícia chega, ela está morta. A partir de agora, você acompanha dados que escancaram a gravidade da violência contra a mulher. A pesquisa do Instituto Sou da Paz é baseada nos sistemas de informações da saúde, do DataSUS, de 2012 a 2020. A arma de fogo é o instrumento mais utilizado nos assassinatos de mulheres no Brasil. Metade dos homicídios de mulheres entre 2012 e 2020 envolveram arma de fogo. Isso representa uma média de 2.200 mulheres mortas com arma de fogo por ano nesse período. Antes dos assassinatos, a violência acontece com agressões físicas e psicológicas. Quase 1/3 das mulheres vítimas de violência armada relataram ter sofrido episódios anteriores de violência. Foi assim com a Suelen Rodrigues, morta na frente dos filhos no mês passado em Curitiba. Quando os casos analisados nesta pesquisa aconteciam, Suelen já era vítima do marido. Ela chegou a relatar que ele colocou a arma na cabeça dela. Chegou a relatar que pegou no pescoço dela, encostou a arma no ouvido dela. Mas nós, como não podia fazer nada, porque nós estava sem ação. Porque, infelizmente, ele tinha o contato. Qualquer denúncia que era feita contra ele era o primeiro a saber antes de ser registrado, né? Por estar na delegacia de polícia. Suelen havia registrado vários boletins de ocorrência contra o ex-marido, o advogado Jâminos Quedaros. De Prudentópolis, ela veio para Curitiba para tentar fugir do ex-companheiro. Era o primeiro dia de aula das crianças, de 10 e 8 anos. O ex-marido estava neste carro, estacionado na frente da escola. Quando mãe e filho se aproximam do portão, ele corre para cometer o crime.
Foi na hora do almoço, 12h39. Um dos filhos implora para que Jaminos pare de atirar. Ele continua, mesmo com Suelen no chão. O menino também teria comentado com os familiares que o pai teria tentado matá-lo, né? E que só não teria atingido esse disparo, que teria sido o primeiro disparo efetuado, em função de que a Suelen teria batido contra a arma. E então teria desviado, né, esse projétil. A Franciele também fugia do ex. De carro, junto com a filha, ela estava a 2 minutos de casa, quando o ex-marido, um policial militar, apareceu de moto atirando várias vezes. Diego Henrique Almeida se negou a entregar a arma de fogo para os policiais. Foram 4 horas de negociações para tentar socorrer Franciele. O PM tirou a própria vida. A mulher já estava morta dentro do carro. Exatamente 14 minutos antes do crime, Diego esteve aqui na sede da Polícia Militar no bairro Rebouças para buscar a arma. Ele havia retornado ao trabalho um dia antes. Segundo a PM, Diego estava afastado do trabalho e retornou depois de fazer nova avaliação psicológica. A junta médica avalia a legitimidade desse afastamento, né, homologa ou não. No caso, foi homologado. E no caso dele em específico, ele ficou numa quarentena de 3 meses, sem o porte de arma. E na restituição ele foi reavaliado, certo? Para ver se ele tinha ou não condições de portar a arma. Ele foi avaliado que ele tinha condições de Sim. portar. É como se você estivesse sendo vigiada, em alerta a qualquer barulho ou movimento, com medo de quem um dia já dividiu a mesma casa com você. A residência se tornou o principal local onde as mulheres sofreram agressões com arma de fogo, não fatais, de 2018 a 2021. A arma de fogo está associada a diversos tipos de violência contra a mulher, como a física, a psicológica e a sexual. É a forma mais usada para assassinatos de mulheres no país. Outros casos de feminicídio não são de arma de fogo, mas reforçam o cenário de violência contra a mulher. Em outubro, Isabel, de 26 anos, foi morta pelo marido a facadas dentro de casa em Paranaguá. Eu mandei uma mensagem no celular dela, falei, não vá pra casa, não quero mais você na minha casa. Falei pra ela. E daí, cheguei em casa, ela tava lá, só que ela tava desconfiada que eu tava traindo ela. Daí, falei, sai daqui, sua corna, falei pra ela. Daí ela pegou e avançou com uma faca em cima de mim, eu peguei, tomei a faca na mão dela e joguei assim. Daí empurrei ela, daí dei dois tapas nela assim, 2 chutes. E daí peguei e saí da casa, desnorteado assim. Você não pensou em socorrer? Eu só não queria voltar na casa assim. Dias depois, em Prudentópolis, Rafaela, de 25 anos, foi asfixiada pelo namorado. Foi localizado o celular da vítima, no local onde ele trabalhava, ali num galinheiro. E daí ele se viu assim até um tanto, quanto, digamos, confrontado com esses elementos que já foram levantados e acabou confessando a autoria. Ele disse que ela estava pedindo dinheiro para ele se sentiu pressionado e daí ele articulou esse plano aí para matá-la. Enquanto esta reportagem é exibida, outras mulheres temem pelo futuro. Doutora Márcia, a gente vê que os homens têm dificuldade de aceitar isso. Por que será que os homens têm tanta dificuldade? Dá a doutora Márcia para mim, por favor. De aceitar uma separação, por exemplo, doutora. Machismo. Muito simples. Eles não veem a mulher como igual a ele. Ele vê a mulher como um objeto que ele adquiriu em algum momento. Então ele não vê como igual. Como ele não vê como igual, ele não acha que ela pode também ter os mesmos direitos. Direito a sair, direito a ter a própria vida. Isso já dentro do próprio relacionamento, né? Como ele vai para o futebol, ela não pode fazer o mesmo tipo de incursão, porque para ele é uma propriedade. Não estamos dizendo que todos os homens são assim, mas esses que investem contra as mulheres são exatamente assim. Eles não começam atirando, esfaqueando, asfixiando.
Eles começam tentando dominar o dia a dia dessa mulher. Então, o primeiro item que você pode pensar é o machismo. Então, na hora que a mulher diz assim, chega, não deu mais, ele se sente desafiado. Como assim? Essa mulher, que é um objeto, essa coisa, vai me desafiar? E aí, nesse ato de pura maldade, completa ausência de inteligência, porque isso não é um ato de inteligência, se você não consegue argumentar e vai para a violência, então não é um ato de inteligência, ele passa a hostilizar a mulher, em alguns casos até, infelizmente, a matá-la, né? Como mulher, como jornalista, como profissional, como foi para você, Thaís, fazer esse levantamento e essa reportagem? Qual é o sentimento que fica? Ô Gerson, um sentimento de tristeza, viu, como mulher, como jornalista, e nós estamos todos os dias envolvidas nesses casos, né, Gerson? A gente faz esse tipo de cobertura. O caso da Suelen me marcou bastante, nós fomos até o local ali, e aí as informações vão chegando, você descobre que ela foi morta na frente dos filhos, tudo isso deixa o caso ainda mais grave. Então, como mulher, é muito triste que a gente ainda fique noticiando esses casos, que a gente continue noticiando esses casos, e eu digo no sentido de noticiamos para que a sociedade possa refletir, para que a gente consiga plantar uma sementinha de mudança nas pessoas que estão assistindo. Por isso que nós noticiamos, mas infelizmente os casos continuam acontecendo, Jasso. Então é muito triste que a gente ainda tenha que viver esse cenário de a cada dia chegar na redação e descobrir que durante a madrugada, que durante a noite, mais uma mulher foi vítima de alguém que, como eu contei nessa reportagem, alguém que está junto, que vive junto, que dormia na mesma casa, estava no mesmo ambiente, e essa pessoa acaba sendo o principal suspeito de crimes que nós mostramos por aqui, Jasso. É muito triste.